Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje vamos falar sobre relativismo. Será que existem valores absolutos e universais nos campos da ciência, da ética e da estética? Ou será que tudo se resume à questão de gosto, preferências pessoais e construções sociais? Se toda afirmação não passa de mera opinião, então não há mais discussão que faça sentido. Diante da impossibilidade de afirmar como o mundo realmente é, o que resta são apenas tentativas de convencer o outro a uma determinada linha de ação ou pensamento segundo o prazer ou interesse. A busca pela verdade se torna uma empreitada não apenas fadada ao fracasso, mas até mesmo impossível. Veremos neste episódio alguns problemas do relativismo. Vivemos em uma época em que, sob influência das ciências sociais, tendemos a considerar tudo como relativo, dependente de época, lugar, classe, gênero e outros determinantes. Fomos progressivamente habituados à ideia de que não existem valores universais ou objetivos. A pós-modernidade é o período de crise do universal. E essa tendência faz caminho em praticamente todos os campos do conhecimento, mas não sem grandes tensões e inconsistências, algumas das quais vamos apresentar neste episódio de hoje. Então, vamos lá, acompanhe. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores. O podcast Filosofia Vermelha é um oferecimento de todos os que contribuem mensalmente com este trabalho através da plataforma Apoia-se. A todos vocês, meu muito obrigado. Sua contribuição é fundamental para que possamos seguir adiante ajudando mais pessoas. Torne-se você também um apoiador acessando o link que está na descrição deste episódio. Outra forma muito simples de apoiar este trabalho é avaliando nosso podcast com 5 estrelas. Nós contamos hoje com mais de 150 mil inscritos apenas no Spotify, mas o número de pessoas que já deixou sua avaliação representa menos de 10% deste número. Se você ainda não nos avaliou, faça isso agora, antes de entrarmos propriamente no tema deste episódio. Basta ir até o nosso perfil e dar um tap nas estrelas. E por último, é com grande satisfação que eu anuncio o lançamento de meu mais novo curso, Filosofia para a Vida, Refletir para Viver Melhor. A filosofia pode nos ajudar a viver de maneira mais satisfatória. Muitos dos problemas pelos quais passamos têm origem em nossos pensamentos e não nas próprias coisas, de modo que enxergar a realidade sem erros e ilusões pode nos poupar muito sofrimento. Nossos tempos precisam de filosofia cada vez mais. Vivemos hoje na chamada sociedade do terapismo, na qual questões meramente existenciais são tratadas como casos patológicos e onde psiquiatras são questionados sobre o sentido da vida. Nem todo sofrimento é doença. De modo que, em muitos casos, o auxílio de um filósofo é mais adequado do que o de um médico. Há doenças que de fato provocam dores físicas, mas há dores da alma que não são oriundas de nenhuma enfermidade, mas simplesmente de nossa condição humana. É um erro tratar qualquer sofrimento como patológico. O nosso principal objetivo com este novo curso é apresentar reflexões que lhe ajudem a encarar diversas situações de sua vida de uma outra perspectiva, levando você a um exame profundo não apenas de sua própria alma, no sentido grego da palavra psique, mas também de seu lugar no mundo e de suas relações com os outros. Para ver a grade curricular e fazer a sua inscrição, basta clicar no link que está na descrição deste episódio ou o link que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, relativismo e pós-modernidade. Vejam, hoje é praticamente parte do senso comum a afirmação de que tudo é relativo. Parece não ser mais possível ter certeza sobre absolutamente nenhum assunto. O que vai na contramão, todavia,
daquela convicção fervorosa que anima fanáticos religiosos e militantes políticos radicais. Agora, esta desconfiança generalizada de todas as instituições, inclusive das ciências e da política, é parte da chamada pós-modernidade. O termo pós-modernismo se refere a uma ideologia. E por vezes encontramos também a expressão pós-modernidade, a qual parece mais apropriada para expressar uma concepção histórica, cronológica, referindo-se àquele período que sucede e reage à modernidade. Inicialmente, vamos contextualizar o relativismo e apresentá-lo como uma das características mais marcantes da pós-modernidade. E na segunda parte, vamos mostrar filosoficamente alguns de seus problemas. Agora, antes de falar sobre a pós-modernidade, nós já antecipamos que a nossa caracterização é ainda bem incompleta. A pós-modernidade pode ser vista como um agrupamento de diversas disciplinas acadêmicas sem muita coesão ou unidade orgânica, envolvendo também uma grande diversidade de autores. No que diz respeito à filosofia, a pós-modernidade pode ser caracterizada como uma corrente que busca reinterpretar o que é o conhecimento e quais as formas de alcançá-lo, o que envolve também trazer novas perspectivas sobre o que é verdade, razão, valor, significado linguístico, o próprio eu, etc. Vamos começar falando sobre a pós-modernidade. Vejam, uma das melhores formas de aprender algo novo é através de comparações e contrastes. Por isso, nós vamos apresentar de maneira sucinta como a pós-modernidade se estabelece em oposição a algumas características da modernidade, o que vai nos ajudar a compreender por que o relativismo é um dos principais traços do período em que vivemos. A modernidade pode ser caracterizada como a época de valorização de certas noções como verdade, razão, objetividade, fé no progresso científico e emancipação universal. Tá? Essas são características da modernidade. Este foi o período do pensamento europeu surgido da Renascença, foi aproximadamente ali dos séculos XIV ao XVII e cristalizado no Iluminismo, mais ou menos dos séculos XVII ao XIX. Tá? Então a modernidade envolveu estes períodos, Renascença e Iluminismo. E alguns dos principais representantes do pensamento moderno são René Descartes, John Locke, George Berkeley, David Hume, Leibniz, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, entre outros. A modernidade é a época das chamadas grandes metanarrativas, das quais o marxismo é uma das principais. Agora, para termos uma ideia geral do que define a modernidade, nós vamos tomar como exemplo as linhas gerais do marxismo e o contexto do qual ele surgiu. Tenha em mente, todavia, que, embora isso expresse uma característica geral da modernidade, isso não significa que cada pensador em particular apresente todos os aspectos que vamos descrever a seguir. Então vamos lá, comecemos por Karl Marx, só para dar uma ideia geral do que caracteriza o período moderno, porque Karl Marx é exemplar do que significa ser um pensador da modernidade. É que Karl Marx, assim como seus antecessores no idealismo alemão, tinha um forte senso científico. O pensamento de Marx se baseia no concreto, na vida real dos homens e na economia. A sua principal obra se chama O Capital e nela Marx realiza um exame minucioso da estrutura da sociedade capitalista. Agora, antes de Marx, Hegel também já trazia a realidade histórica para a reflexão filosófica. O livro mais importante de Hegel é A Fenomenologia do Espírito, e um dos primeiros títulos que Hegel pensou para esta obra foi Ciência da Experiência da Consciência. E outra de suas obras mais relevantes, a Ciência da Lógica, também evidencia já pelo título o intento, o objetivo de transformar a filosofia em uma ciência.
O filósofo alemão Fichte, também do mesmo período, um idealista alemão, Fichte também considerava que estava fazendo ciência, como revela o título também de uma de suas principais obras, que é O Fundamento da Doutrina da Ciência. Enfim, repare aqui quantas vezes o termo ciência é utilizado em obras deste período. Então, quando Friedrich Engels, amigo e colaborador de Marx, dá o nome de socialismo científico ao sistema de pensamento que ambos construíram juntos, Engels estava apenas expressando algo comum do caldeirão cultural de sua época. O marxismo fornecia uma leitura abrangente de toda a história da humanidade, apreendia a totalidade da realidade social e buscava uma transformação revolucionária a nível planetário. Neste sentido, o marxismo é um produto característico da modernidade. Agora vamos fazer o contraste. A pós-modernidade, por sua vez, será o questionamento de tudo isso. Também chamada pelo filósofo e sociólogo polonês Zygmunt Bauman de modernidade líquida, a pós-modernidade caracteriza-se por uma tentativa de desconstrução das bases e dos legados do iluminismo, principalmente sua confiança na razão e na ciência. A pós-modernidade é um movimento cultural, político e filosófico, buscando desconstruir as grandes metanarrativas surgidas na modernidade, tais como o marxismo. Como acabamos de ver, o marxismo é uma dessas grandes metanarrativas da modernidade. E alguns dos principais pensadores pós-modernos são Michel Foucault, Jacques Derrida, Thomas Kuhn e Jean-François Lyotard, entre outros. Para Michel Foucault, por exemplo, não fazia sentido falar em nome da razão, da verdade ou do conhecimento. Na década de 1970, a atmosfera na França era de um crescente anticomunismo e o próprio Foucault rompe com o marxismo em sua obra Em Defesa da Sociedade, de 1976. Para o filósofo francês, a filosofia não deveria ser normativa, mas apenas analítica. Era necessário para Foucault abandonar a ideia de revolução em favor das lutas marginais. As lutas descentralizadas visavam a uma realidade histórica, a uma forma de poder que não é jurídica, econômica, política ou étnica. Seria um tipo de poder de origem religiosa, o chamado poder pastoral. Isso explica diversos movimentos sociais de inspiração pós-moderna. Uma de suas principais características é o foco em pequenas lutas parciais, identitárias, abandonando toda a ideia de revolução e colocando em seu lugar pequenas transformações sociais. Não por acaso o tema da cidade é tão comum entre alguns destes movimentos. Enquanto o marxismo busca a transformação do mundo, movimentos inspirados pela ideologia pós-moderna querem apenas uma cidade melhor. Parques abertos 24 horas por dia, ciclovias, despoluição dos rios para que seja possível nadar neles novamente, etc. A luta do trabalhador contra o capital desaparece do horizonte desses movimentos. Agora, as primeiras décadas do século XXI são uma colcha de retalhos. O período em que vivemos é um grande mosaico de épocas, de diversos períodos e situações históricas que existem lado a lado. Se a rejeição pós-moderna da razão e da ciência nos levou, de certa maneira, aos movimentos anti-vacina e à defesa da Terra plana, outras regiões do globo, dominadas pelo fundamentalismo religioso, parecem não ter saído ainda da Idade Média. Os períodos históricos nunca são homogêneos, de modo que, em toda a época histórica, é possível identificar diversas características das sociedades precedentes, de modo que o velho e o novo sempre coexistem por um certo período. Nós vamos analisar na sequência os problemas filosóficos do relativismo. Agora, antes disso, faremos a nossa clássica pausa musical, a fim de que você absorva melhor o conteúdo exposto até agora e também revigore a concentração para o restante do episódio, o qual será um pouco mais exigente a propósito.
Você ouvirá agora um trecho da sonata número 32 em Dó menor, opus 111, de Ludwig van Beethoven. Beethoven nasceu no ano de 1770 em Bonn, na Alemanha, e faleceu em 1827 em Viena, na Áustria. Enquanto você aprecia esta música, gostaria de pedir que você avalie o nosso podcast com 5 estrelas no Spotify ou em qualquer outra plataforma através da qual você nos ouve. Isso não dura nem 10 segundos e, dessa forma, você contribui com este trabalho e nos ajuda a chegar a mais pessoas. Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos dos episódios, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Em nosso perfil, na terceira aba, há um link direto para esta playlist. Voltemos então ao nosso tema relativismo e pós-modernidade. Vamos analisar agora o relativismo em sua forma filosófica. Nós podemos inicialmente descrevê-lo como a posição básica de que toda afirmação é verdadeira apenas em relação às crenças ou valores de um indivíduo ou de um grupo. Isso quer dizer que uma afirmação qualquer, como por exemplo, a Terra é redonda, se torna verdadeira pelo próprio ato de aceitação de tal proposição. No campo moral, nós podemos dar o exemplo da obrigação de dirigir do lado direito da estrada. Na Inglaterra, por exemplo, os motoristas usam o lado esquerdo, de modo que tal obrigação de dirigir do lado direito existe no Brasil e em vários outros países, mas não na Inglaterra ou na Irlanda. Fornecendo ainda outro exemplo, a afirmação de que a Terra é plana era verdadeira para muitas pessoas na antiguidade, mas não para a maioria de nós hoje. Agora, em oposição aos relativistas, nós temos os objetivistas.
Estes acreditam que a verdade não é simplesmente construída por determinado grupo social. Não, mas que a verdade é descoberta e não varia de pessoa para pessoa. O que torna uma proposição verdadeira ou falsa é a própria realidade, independente se alguém aceita aquilo como verdade ou não. Uma verdade chamada absoluta, demais, está em conformidade com as 3 leis fundamentais da lógica, a saber, a lei da identidade, a lei da não contradição e a lei do terceiro excluído. Vamos explicar estas 3 leis da lógica, tomando como exemplo a proposição 2 é um número par, a qual vamos chamar simplesmente de P. Tá? Então, a letra P simboliza a proposição 2 é um número par. Vejam só, a lei da identidade, a primeira que nós citamos. A lei da identidade diz que P é idêntico a si mesmo e diferente de tudo mais, como, por exemplo, da proposição a grama é verde, que nós vamos chamar de Q. Tá? Então, a lei da identidade é apenas isso. Você dizer que 2 é um número par, isso é diferente de tudo mais, inclusive de uma proposição estranha qualquer como a grama é verde. É uma lei bem básica, bem simples, a lei da identidade. A segunda, a lei da não contradição. Esta afirma que P não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e na mesma relação, de modo que seria uma violação a esta regra afirmar, por exemplo, que 2 é um número par e 2 não é um número par. Não, tem que ser uma ou outra. Ou você fala que 2 é um número par, ou você fala que 2 não é um número par. Essa lei da não contradição afirma que uma mesma proposição não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo e na mesma relação. Já a lei do terceiro excluído vai afirmar que P ou é verdadeiro ou falso. Dizendo de outra maneira, ou P é verdadeiro, ou então a sua negação é verdadeira. Agora, uma observação muito importante sobre essas 3 leis fundamentais da lógica. Observe que essas 3 leis não dizem nada acerca da possibilidade de alguém verificar o valor de verdade da proposição P. A partir destas 3 leis da lógica, nós podemos identificar alguns problemas do relativismo. Em primeiro lugar, nós devemos avaliar se o relativismo é verdadeiro ou falso, no sentido absoluto do termo. Vejam só, a afirmação de que tudo é relativo, no sentido de que o critério de verdade de cada proposição é dado de maneira pessoal, social e histórica, vejam bem, essa afirmação não considera a si própria como relativa, mas ela se coloca de maneira absoluta. Então, ela é autorrefutável, porque ao afirmar que tudo é relativo, isso inclui a si própria, de modo que ninguém tem um dever moral ou intelectual de concordar que tudo é relativo. Se esta proposição, por outro lado, é falsa, significa que qualquer indivíduo que afirma que tudo é relativo está apenas expressando sua própria opinião, uma preferência pessoal, um gosto, de modo que, tampouco neste caso, nós temos a obrigação de concordar com esta afirmação. Outro problema é que o relativismo também confunde entre condições de verdade e critérios para a verdade. Tá? 2 coisas distintas, vejam só. Condições de verdade e critérios para a verdade. O relativismo vai confundir isso. Vejam bem, uma condição de verdade descreve aquilo que constitui a verdade de uma afirmação, sendo ontológica e associada ao que a verdade é em si mesma. Tomemos como exemplo a afirmação há dinossauros vivos na Austrália. Bom, as condições de verdade para tal afirmação seriam a obtenção do real estado de coisas, a saber, dinossauros vivendo na Austrália. Agora, critérios para a verdade, por outro lado, são testes epistemológicos para decidir ou justificar quais afirmações são verdadeiras ou falsas. No caso dos dinossauros vivendo na Austrália, alguns dos critérios seriam relatos de testemunhas oculares,
a descoberta de pegadas recentes de dinossauros, restos de material genético testável em laboratório, etc. Então, neste sentido, as condições para a verdade podem ser relativas a determinadas pessoas ou grupos sociais. Isso pode ser, tá? As condições para a verdade. De tal maneira que os antigos, por exemplo, estavam epistemologicamente justificados em acreditar que a Terra era plana, embora eles estivessem errados quanto a isso. Diante de novas evidências, a crença deve ser corrigida, mas repare que os critérios de verdade não tornam as condições de verdade relativas, tá? A afirmação, por exemplo, a Terra é plana, é objetivamente verdadeira ou falsa, independente da evidência que determinado grupo tem à sua disposição. Os pós-modernos buscam desqualificar não apenas qualquer afirmação objetiva sobre a realidade, mas até mesmo as 3 leis fundamentais da lógica. Alguns afirmam que estas são apenas expressões da lógica ocidental, aristotélica, colonialista, imperialista, e que por isso essas 3 leis da lógica não devem ser consideradas universais. Agora, essa afirmação parte de uma confusão básica entre o status lógico de uma proposição e o processo social utilizado para chegar a esta conclusão. Comparemos, por exemplo, o estilo utilizado por Tomás de Aquino em suas obras com uma forma de tradição oral de uma comunidade indígena brasileira. Mesmo que os nativos se expressem de maneira poética e sem uma estrutura rígida, como através da formação de silogismos, isso não diz nada sobre a estrutura lógica subjacente às próprias afirmações. Não se pode confundir estrutura lógica com forma de expressão. A própria computação moderna, por exemplo, está solidamente alicerçada na lógica aristotélica, de modo que não há nenhum sistema de computação oriental no qual uma variável booleana possa ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, contrariando a lei aristotélica da não contradição. Também na China, as linguagens de programação obedecem às mesmas leis do Ocidente, mostrando que essa suposta diferença cultural não diz respeito ao próprio modo de operação do pensamento. À guisa de conclusão, o que é que nós podemos afirmar? Vejam bem, se tudo é relativo, não faz sentido discutir em busca da verdade. Qualquer diálogo não passaria de uma troca de opiniões, e se houver intenção de convencer alguém sobre determinado ponto de vista, isso não vai ser muito diferente da abordagem de um vendedor buscando fazer negócios com o cliente. O convencimento se daria não por força da verdade, mas pela promessa de prazer ou de uma vantagem. Agora, Nietzsche afirma, no entanto, que nenhum tipo de prazer jamais pode ser considerado um critério de verdade. Em sua obra O Anticristo, Nietzsche afirma que o prazer prova apenas o prazer e nada mais. Nietzsche se pergunta, olha, onde é que está escrito que os juízos verdadeiros produzem mais prazeres do que os falsos? Ou que exista uma harmonia pré-estabelecida na natureza de tal maneira que sentimentos agradáveis decorram necessariamente da verdade? Não, Nietzsche afirma, olha, a experiência dos espíritos mais profundos mostra justamente o contrário. E essa frase é do Nietzsche, vejam só, abre aspas. É necessário grandeza de alma para isso. Servir à verdade é a tarefa mais difícil. Fecha aspas. Então, como podemos ver, mesmo Nietzsche, elencado às vezes entre os filósofos da pós-modernidade, expressava às vezes um conceito objetivista de verdade. Se a afirmação tudo é relativo é objetivamente verdadeira, ela cai em sua própria armadilha e se torna também relativa, sendo não mais que uma opinião, entre outras, e sem a validade universal que almejava. Ninguém tem um dever moral ou intelectual de concordar com esta proposição, mas, se o fizer, tem que abandonar qualquer pretensão à validade universal de suas próprias afirmações.
A questão fica mais séria, no entanto, se levarmos a discussão para o campo moral, porque o relativismo concede que determinados atos horrendos, como a tortura ou o estupro, por exemplo, possam ser teoricamente justificados se uma determinada sociedade assim o decidir. Agora, situações menos exageradas já existem em nosso mundo globalizado. Em alguns países, por exemplo, a opressão da mulher é um traço cultural com fortes ligações com a religião, de modo que o relativismo interdita aqui qualquer discussão mais ampla sobre a universalidade de certos valores inegociáveis, tais como a dignidade humana. Agora, este é um tema, no entanto, para outro episódio. E lembrando mais uma vez, inscreva-se em nosso novo curso Filosofia para a Vida, Refletir para Viver Melhor. O link está na descrição deste episódio e também em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E aqui na descrição deste episódio você encontra também o link para os nossos outros cursos, tais como Introdução à Filosofia, Crítica da Religião e a Filosofia de Karl Marx. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, torne-se um de nossos apoiadores através da plataforma Apoie-se. O link está também na descrição deste episódio, ou você pode digitar o endereço diretamente em seu navegador. O endereço é www.apoia.se/Filosofia Vermelha. E outra forma fácil de contribuir com este trabalho é fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, a qual é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.